Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o Duas Damas de Respeito, da Jane Bowles. Eu recebi esse livro do pessoal da editora Amaryllis, eles entraram em contato comigo. E eu achei bem legal eu poder escolher esse livro, porque essa é uma daquelas escritoras que eu já tinha ouvido falar algumas vezes e estava guardando informação num canto do cérebro, mas nunca tinha procurado o livro de verdade. Então eu achei muito legal poder ler finalmente o livro. Essa autora... Ela nasceu em 1917, faleceu em 73. Ela escreveu só 3 livros, esse daqui, uma peça que se chama In the Summer House e uma coleção de contos chamado Plain Pleasures. E ela era americana, ela nasceu em Nova York, mas ela morou em vários lugares. Ela morou em Marrocos e viajou bastante também, enfim. E bom, por que eu guardei a informação dessa escritora? Eu não lembro muito bem a minha fonte inicial, assim, a primeira vez que eu ouvi falar dela, nem nada. Mas eu lembro dela ter críticas super positivas e de ser uma pessoa que era definida por ter meio que mudado um pouco a literatura de seu tempo, e ter feito algo bem diferente pra época e tudo mais. Então eu tava com bastante vontade de conhecer esse livro quando ele chegou aqui em casa, até porque ele é curtinho, rapidinho de ler, enfim. Bom, eu não sabia também muito sobre a escritora antes, então eu vou deixar o link ali embaixo de um texto da revista Brasileiros, que fala sobre ela, e eu achei uma fonte legal, então caso vocês queiram dar uma lida também. Bom, indo para esse livro aqui, essa edição, inclusive, tem uma introdução, prefácio, escrito pelo Truman Capote, de como ele conheceu ela, o que ele acha dela e da literatura dela e essas coisas. Então, pra ver, assim, mais ou menos de que época e de que grupo que ela era, né? Ela não frequentava exatamente os mesmos círculos do Capote, porque eles se conheceram só, né? Eles não eram, assim, amigos íntimos nem nada assim. Mas, enfim, vamos falar sobre o livro. O livro tem 2 personagens principais, a Christina Goring e a senhora Copperfield. Elas são 2 damas de respeito. O que ela quer dizer com isso? Assim, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho da época. Assim. São pessoas com dinheiro, são pessoas que têm uma certa posição social confortável, que são bem vistas pelas outras pessoas, isso é importante, né? Elas têm esse papel bom na sociedade. E elas são convidadas para uma mesma festa, tem uma conversa breve entre as duas, um pouco esquisita, e a partir disso cada uma começa a fazer umas coisas meio loucas. E às vezes você tá lendo, e você vai lendo, e você... Quê? Oi? E daí você continua lendo, não, era isso mesmo que tinha acontecido, tá, tal. A verdade é que ele é um livro esquisito. Ele puxa o leitor para aquelas situações absurdas. Eu não sei se vocês já assistiram, mas acho que uma comparação válida, assim, pra gente entender esse absurdo que ela faz, é com aquele filme The Lobster, que não é um filme tão antigo, eu acho que é até recente. Ele vai puxando, ele parece completamente normal, parecem pessoas completamente normais, mas eles vão puxando os diálogos para coisas absurdas e vão te levando assim para esses lugares que ficam um pouco incômodo, algumas situações, e incômodo para mim, pelo menos, não no sentido moral, não uma coisa assim, mas assim de não entender o fio da meada, assim, mais ou menos. E as coisas vão se montando aos poucos. A verdade é que a Jane, ela se ocupa muito em apontar a câmera, assim, e mostrar pra gente o que tá acontecendo, o que as pessoas estão conversando, os diálogos. Mas ela se ocupa muito pouco dos sentimentos dessas personagens. Ela não assim, então quando ela falou isso ela tava pensando naquela coisa, ou ela tá se comportando assim porque ela se apaixonou. Não, ela vai jogando esses acontecimentos sem explicar o que está acontecendo. E eu acho que essa explicação, esse montar essa história meio que fica a cargo do leitor, o que faz o livro um pouco diferente, assim. A verdade é que esse livro é aquele tipo de livro que quando eu fechei eu fiquei, tá, calma, não sei se eu entendi.
E daí eu reli alguns trechos, fui folheando, assim, e pensando, depois eu fui pra internet, fui ler algumas coisas. E daí ele começou a fazer um pouco mais de sentido, assim, o que ela quis com o livro. Na verdade, ela tá falando muito sobre liberdade feminina, porque essas duas mulheres são pessoas normais, assim, são, né? Se você colocasse um homem num papel de uma dessas duas mulheres, eu acho que a história pareceria bem menos esquisita. E é verdade, e ele é incômodo talvez justamente por causa disso. E daí eu fiquei incomodada, enfim. Ela tá falando muito sobre liberdade feminina, liberdades que as mulheres não tinham na época dela, né? Coisas que as mulheres não exatamente podiam fazer. E que ela coloca as personagens dela fazendo esse tipo de coisa de uma maneira muito impulsiva e tal. Então, só pra vocês terem uma ideia, a senhora Copperfield vai com o marido, começa a viajar com o marido e ela vai pro Panamá. Ela é muito insegura quanto a viajar, quanto a conhecer lugares novos, esse tipo de coisa. E ela encontra duas mulheres, lá numa situação bem esquisita, assim, um jeito bem esquisito de conhecer as pessoas, que é a Pacífica e a senhora Quill. E ela resolve que vai ficar ali, vai ficar com essas duas mulheres, e o marido continua viajando sozinho, porque ela quer ficar ali. E ela, de certa forma, se apaixona, assim, pela Pacífica. A verdade é essa, assim, ela leva a Pacífica de volta depois, enfim, ela cria um apego. E assim, os diálogos são às vezes esquisitos, e as situações são meio repentinas, você não sabe de onde vem essas coisas, mas é isso, assim, ela vai tomando essas atitudes por impulso, pelos sentimentos dela e vai indo. A outra personagem, que é a Christina Goring, ela é uma herdeira de uma certa fortuna, assim. A gente não sabe exatamente se ela é muito rica ou se ela é rica, ou como é que é. Mas ela tem uma casa confortável, ela mora sozinha. E de repente uma conhecida da conhecida vem visitar ela, já chama essa mulher pra morar com ela. Depois ela resolve ter uma vida mais simples, vende a casa e se muda pra uma espécie de cabana. E daí ela começa a chamar pessoas que ela conhece aleatoriamente pra ir morar junto com elas. E daí ela vai indo na casa das outras pessoas que ela mal conhece, vai dormindo e vai não sei o que, não sei o que. E assim, você fica meio sem entender de novo o que tá acontecendo. Mas é ela procurando relacionamentos humanos que a satisfaçam e, enfim, ambientes que a satisfaça e esse tipo de coisa. Agora, o mais interessante acontece no final, que é quando as duas se encontram. E eu não quero dar detalhes mínimos do que acontece, mas ou como acontece, porque o como também é interessante. Mas é como elas, ao mesmo tempo que elas têm comportamentos parecidos, elas meio que se julgam também. Elas nem sempre se entendem, elas se recriminam e tudo mais. E isso também é curioso, porque é aquilo de como as pessoas se veem, né? Elas também se veem de um jeito que não dá certo, assim. Então, assim, gente, é um livro um pouco esquisito, mas é um livro interessante, principalmente se você tá afim de pensar sobre o livro. É aquele tipo de livro, quando eu fiz a leiturinha, assim, eu tava, o quê? Mas ele é um livro que tem algumas coisas bem legais pra gente pensar, e alguns reflexos interessantes da sociedade, e algumas críticas interessantes também. Então é um livro que até vale a pena, assim, eu achei... É uma leitura que não foi muito linear, assim, não foi muito estável pra mim, digamos assim. Mas que no fim das contas eu acho que eu mais gostei do que eu não gostei, assim. Mas de qualquer forma é um livro que eu indico sim, assim. Eu acho que vale a pena ter a experiência de ler esse livro. Eu não sei se necessariamente você vai gostar do livro, mas eu acho que é uma experiência válida também, porque, né, é interessante. E bom, agora que eu já falei tudo isso, eu fiquei muito curiosa pra saber se alguém de vocês já leu e o que vocês acharam. E caso alguém já tenha lido e tudo mais, me contem se vocês leram as outras coisas dela. Porque eu tô num misto se eu procuro as próximas coisas dela ou não. Então, caso alguém já tenha lido, conheça mais da obra dela, eu quero muito saber o que vocês acham sobre isso.
E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que é esse livro e me contem se vocês ficaram interessados em ler ele ou não. E é isso, até mais. Tchau, tchau.